Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Por exemplo, Tiririca, você deve lembrar, nas minhas aulas presenciais eu mostro um material que tem até o jornal. Não é bem o caso aqui, mas não tem problema não. Você deve lembrar, mentalize aí, lembre aí do jornal do domingo, por exemplo. O camarada está vendendo o jornal do domingo. Ou no dia a dia mesmo, quando você está no seu carro, aí aparece o cara vendendo jornal, você começa a procurar para ver qual é a manchete do dia, não é? Pois bem, Tiririca leu exatamente a manchete do dia. Ele leu aquela manchete com letras garrafais, o título, digamos assim, e o subtítulo, com letras também enormes. Pois bem, ele leu um pequeno texto, a manchete do dia do jornal. Para fins eleitorais, Tiririca foi, por causa disso, considerado o quê? Alfabetizado. Ele escreveu um pequeno texto, 2,5 linhas, se não me falha a memória. Escreveu com vários erros de português. Lembro bem de Justiça com S. Nem me lembro de todos, mas eu sei que ele assassinou a gramática brasileira. Assassinou com cedilhas. Ainda assim escreveu. Escreveu errado, mas escreveu. Na hora de ler, ele comeu, ele engoliu algumas palavras. Ele inventou outras palavras, criou, não sei de onde ele tirou as palavras, mas leu. Leu e escreveu um pequeno texto. Se leu e escreveu um pequeno texto, foi, para fins eleitorais, considerado alfabetizado. Certo? Foi considerado alfabetizado, senhoras e senhores, e por isso pôde exercer seu direito político passivo, seu direito político positivo, e hoje é deputado federal. Eu sei que alguns estão pensando assim, que absurdo! Absurdo foi votar nele. Meus amigos de São Paulo, que devem estar estudando, não entendam isso como uma crítica. Ao contrário, agora vamos torcer, rezar para que ele faça um bom trabalho. Como o Romário, dizem que o Romário está fazendo um trabalho espetacular, especialmente agora com a questão da Copa do Mundo. Certo? Torço para que Tiririca faça um excelente trabalho também. O que importa para a nossa prova? O que importa é que são inelegíveis os inalistáveis, se não pode votar, não pode ser votado. E os analfabetos? Analfabeto é alistável, analfabeto pode votar, só não pode ser votado. Tá certo? E o mais importante, o que mais cai em prova, o mais solicitado, tenho tempo ainda, são inelegíveis o cônjuge e os parentes até segundo grau do chefe do executivo. Repito, cônjuge, vou para a tela cheia que a letra ficou pequena, tela cheia, cônjuge e parentes do chefe do executivo. Parentes até segundo grau, tá certo? Do chefe do executivo. Nós temos um salvo aí, eu falo daqui a pouco do salvo. Vamos imaginar um exemplo primeiro. Eu gosto muito do exemplo do governador. Veja, o chefe do executivo inviabiliza, incompatibiliza todos os seus parentes dentro do campo de atuação desse chefe do executivo. Como assim? A presidenta Dilma, qual é o campo de atuação de Dilma? Todo o país. Então, seus parentes, até segundo grau, são em todo o país inelegíveis. O prefeito, qual é o campo de atuação do prefeito? O município. Seus parentes até segundo grau são inelegíveis dentro do município. Eu vou pegar o exemplo aqui do governador, tá certo? Qual é o campo de atuação do governador? O campo de atuação do governador é todo o estado. Seu parente pode se candidatar a alguma coisa? Pode, fora do estado. Mas dentro do estado os parentes são inelegíveis. Parente até segundo grau, meus amores. Olha, o filho do governador, o neto do governador, os pais do governador, os avós do governador, o irmão do governador, a esposa, claro, o cônjuge, certo? O cunhado, a sogra do governador, todos eles, parentes até segundo grau, primeiro ou segundo grau, claro, todos eles são o quê? São inelegíveis. Podem se candidatar a algum cargo? Podem, mas fora do estado. Veja o caso Sarney. Sarney é um exemplo fantástico. Na época, a sua filha era a governadora do Maranhão. Quando Sarney, ele aqui, parente de primeiro grau de Rosiane Sarney, parente de primeiro grau
da chefe do executivo do Maranhão na época, quis se candidatar a senador. O que foi que Sarney teve que fazer? Sarney transferiu seu título de eleitor para o estado do Amapá. Amapá. Transferiu seu título de eleitor para o estado do Amapá. Por que para o estado do Amapá? Porque no Maranhão ele era inelegível. No Maranhão, Sarney estava inelegível. Certo? Eu sei que alguns estão pensando assim. Os pernambucanos estão pensando assim. Espera aí. Mas e a mãe do chefe do executivo atual? E a mãe do governador Eduardo Campos? Ela não se candidatou? Deputada federal pelo estado de Pernambuco? O exemplo de Eduardo e Ana Raiz é fantástico. É maravilhoso para mim. É um exemplo fabuloso. Olha só. Ana Raiz, quando se candidatou a deputada federal, seu filho era candidato a governador. Veja, o filho era candidato a. Eduardo Campos não era ainda governador do estado. Ele era candidato a governador. E sua mãe candidata a deputada federal. Nenhum dos dois tinha o cargo público. Os dois eram candidatos a. Por isso, sua mãe, Ana Raiz, era elegível. Eduardo Campos não era governador ainda. Sua mãe era elegível. Os dois, na mesma eleição, foram candidatos, os dois foram eleitos. Os dois foram eleitos. Quando Eduardo Campos botou o pé no governo do estado, quando passou a ser governador, todos os seus parentes passaram a ser o quê? Inelegíveis. Mas a mãe, Ana Raiz, não era mais candidata. Já era deputada. Certo? Todos os parentes de Eduardo Campos, como chefe do executivo estadual, aqui em Pernambuco, passaram a ser inelegíveis. Podem se candidatar a alguma coisa? Podem. Fora do estado, mas não no estado. Salvo se candidato à reeleição. Olha que exemplo fantástico. 4 anos depois, Eduardo Campos já era o governador do estado. Já era o governador do estado candidato à reeleição. Ele não era mais candidato apenas. Ele era o chefe do executivo estadual se candidatando à reeleição. Já estava dentro do cargo de governador. Tornando todos os seus parentes o quê? Inelegíveis. Salvo os parentes já ocupantes de cargos públicos, candidatos à reeleição. Olha o finalzinho. Vamos para a tela cheia. Tela cheia. São inelegíveis cônjuge e parentes do chefe executivo até 2º grau, salvo se o parente for candidato à reeleição. No caso da mãe de Eduardo Campos, no caso de Ana Raiz, ela já era deputada federal, candidata à reeleição. Aí pode. Se ela quisesse concorrer ao Senado pelo estado de Pernambuco, não poderia, porque seu filho já era o governador. Se quisesse concorrer a deputada estadual de Pernambuco, não poderia. A prefeita de Vicência não poderia, pois Vicência fica em Pernambuco.